Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 4 de novembro. Agora na Espanha, 21 horas e 13 minutos. No Brasil, 17h13 da tarde. Eu começo pelo gráfico de Renko com boxe de $450. A gente abriu aqui a nossa amplitude ondulacional compradora. Abrimos mais um boxe aqui dentro dessa pernada impulsiva, vamos colocar assim. A gente está a um box de startar o Panic Buy aqui, com o detalhe de que há uma amplitude ondulacional compradora no squeeze. Toda vez que isso aqui coincide com a setinha do Panic Buy, acontece isso aqui. E é bem provável que essa setinha leve a BTC para o patamar. Num primeiro momento, a gente deve fazer um pullbackzinho ali em 24, 25 mil e aí explode para o alvo da nossa onda 1. Lá no diário tá ficando bonito o gráfico, agora voltando para o gráfico temporal do Heikin Nash, justamente porque o gráfico de Renko ele é atemporal. Esses boxes são desenhados independente do transcurso do tempo. Aqui, a única coisa que importa no Renko é a variação do preço. Esse gráfico é atemporal. Um box desse aqui pode demorar 100 anos ou 1 segundo. Uma sequência de box desse aqui pode se desenhar em 1 segundo. Basta que o preço varie. E o gráfico Heikin Nash é um gráfico temporal. Cada candle desse é desenhado num período de um dia. No gráfico Heikin Nash temporal, que eu tô agora, vocês vejam que a gente está se livrando finalmente da nuvem de Ichimoku. A linha superior do canal de Keltner tá cruzando, a mediana vai fazê-lo até domingo, né? Faltam mais 1 ou 2 candles aqui para ela avançar para cima da nuvem e a linha inferior tá emborcando para dentro da nuvem amanhã. Na projeção, finalmente a gente criou uma nebulosidade esverdeada. Isso aqui tá com cara de que vai abrir uma bela boca de jacaré. Vocês vejam que hoje a gente fez a máxima em 21.302. Gente, a gente está superando aqui esse último topo, que foi a última vez que a gente estressou a aresta superior, que se confundiu com a base da nuvem. Agora, na minha leitura, a BTC vai fazer eventualmente um pullback em 22.800, 23 e vai explodir para 30 mil dólares. A Nasdaq, que estava tombando no meio do pregão para frente, ela começou a positivar. Num primeiro momento, os investidores não haviam digerido os dados do payroll, agora no final da tarde eles positivaram, mas foi bonito de ver a Nasdaq caindo e a BTC subindo quase 4%. Nitidamente o mercado está virando a chave, está reprecificando a Web 2 e suas shit encrencas das Big Techs e reprecificando os ecossistemas da Web 3, já que o mercado ele antecipa o movimento. Ele percebe que dados e riqueza vão trafegar não pelos ecossistemas jurássicos da Web 2, um iOS, um Android, qualquer corporação que suba um app num iOS. Tem a Apple como a sua sócia inconveniente, com muita fricção, sabendo que dados e riqueza vão trafegar através da Web 3, onde apps serão dApps. E agora a gente percebe a primeira movimentação de uma grande corporação, no caso o Elon Musk e o Twitter, que pretendem migrar aquela plataforma para a Web3. Ainda faltam alguns detalhes técnicos, como largura de banda, latência, mas o Elon Musk manda 80 satélites para o espaço, não vai conseguir superar percalços técnicos, óbvio que vai, e o mercado está percebendo que o futuro, a nova fronteira tecnológica ainda está por vir, que é o armazenamento em nuvens de forma descentralizada, que vai transformar o faturamento de uma AWS, de uma Amazon Web Service em pó. A gente tem o privilégio de ver essas Big Techs que valem trilhões, uma Amazon valer 1 trilhão, isso é uma absoluta bizarrice. A gente tem o privilégio de ver corporações dessas sangrarem, um Facebook cair de 1,4 trilhão para 340 bi, e se o Mark Zuckerberg continuar gastando 40 bi por ano, aquilo vai valer menos que zero daqui a 3, 4 anos. Isso é um privilégio nosso, gente. Poder surfar o que vai ser a maior transferência de riqueza desse século. Quem viver verá. Os céticos ficam me perguntando aqui no canal, da onde vem os bilhões? Esses bilhões estão lá no JP Morgan e o povo tá clicando aqui. É por isso que a Matic agora, a Polygon Matic, tá subindo 22%. Só que os céticos são engraçados. Como quando uma Ethereum
tiver um market cap de 1 trilhão, eles vão entrar. Vão dizer, pô, mas quem não percebeu que dados e riquezas estavam migrando da Web 2 para a Web 3? Óbvio. Aí, depois que Inês é morta, é fácil constatar o fato. Mas se antecipar ao movimento, isso não é fácil. Gente, na banda de VWAP mensal, a gente está esgarçando bem a Upper. E vocês vejam que a gente chegou a fazer 21.302. Basicamente, a BTC está cumprindo o script aqui desse padrão de engolfamento que ela vem desenhando desde que ela promoveu essa grande banda de VWAP mensal do mês 6, 22, engolfou a do mês 7, engolfou a do mês 8, engolfou a do mês 9, engolfou a do mês 10 e está engolfando a do mês 11. Isso aqui é um padrão claro de arrefecimento desse ímpeto vendedor e agora a BTC vai migrar para estressar os quadrantes tópicos dessa métrica, como aconteceu aqui, ó, na grande banda de VWAP do mês 5 de 21, engolfou a do mês 6, engolfou a do mês 7, engolfou a do mês 8 e aí abriu espaço para buscar o all-time high. É isso que a gente está promovendo, fica claro nesse gráfico. No intraday, a BTC está absolutamente didática, bate na upper, volta para VWAP, bate na VWAP, volta para upper, bate na upper, volta para VWAP. A gente ofertou os sinais aqui, ó, quando perdeu a VWAP e todos os sinais da sala fecharam rapidamente, justamente porque a BTC estava muito previsível, um reloginho suíço e os assinantes com lucro no bolso. Na seara fática, o Itaú planeja lançar um fundo ETF de BTC e cadastra o produto na CVM. É o novo normal, os gigantes do mercado tradicional, financeiro tradicional, entrando no mundo cripto. O Federal Reserve conclui com sucesso o primeiro teste da sua CBDC. Gente, isso aqui não vai ser stablecoin. Isso aqui é dólar digital rodando na blockchain do Banco Central norte-americano. Através da subsidiária de Nova York, o Fed concluiu com sucesso o primeiro teste do projeto SEDA, que é o projeto piloto da CBDC norte-americana. E a CloudWalk, uma fintech de pagamentos instantâneos que se vale também de blockchains, obtém a autorização do Banco Central do Brasil para operar no país. Pagamentos instantâneos via blockchain. É isso que vocês ouviram, tá chegando no Brasil. O Banco Central concedeu uma autorização para essa empresa, CloudWalk, para operar no Brasil. Eles já operam na zona do euro. Estados Unidos da América anunciam mais 400 milhões de dólares em tanques e mísseis para a Ucrânia. Gente, a geopolítica internacional só está escalando de gravidade. Eu avisei aqui no canal, muito antes desse conflito começar, que se esse conflito eclodisse, todo o rearranjo geopolítico do planeta iria redundar em seríssimos benefícios para o mundo cripto. Obviamente, eu fui desafiado aqui no canal, dizendo que se houvesse uma guerra, a BTC ia perder 10 mil. E o que está acontecendo? Ela só fortalece o seu fundo nesse patamar de 20 mil e agora está aquecendo os motores em direção a 30 mil dólares. E a última aqui da geopolítica e finanças internacionais, o Pentágono agora revela um novo comando da defesa só para a Ucrânia, além dos 400 milhões de dólares que eles destinaram para apoiar, né, com o fornecimento de equipamentos militares em prol das forças ucranianas. O Pentágono também criou um departamento na defesa só para tratar do apoio logístico, financeiro e militar dos Estados Unidos em favor da Ucrânia. Isso parece que vai se transformar numa guerra de longo prazo. Já vai fazer um ano de guerra, agora o Pentágono resolve criar um departamento dentro da defesa só para apoiar a Ucrânia. Então isso parece que vai muito longe para a BTC. Isso é muito bom. Os gastos norte-americanos com defesa é que também vão turbinar a caminhada da BTC em direção a 1 milhão de dólares. Tá bom, pessoal? Vocês vejam que hoje, no meio do pregão, foi bonito ver a Nasdaq negativada e a BTC subindo 4%. No final do pregão, os investidores digeriram os dados do payroll e acabou que positivou também a Nasdaq. O DXY segue tombando, agora ele está se segurando na beira do abismo, está quase incursionando para dentro do canal de Keltner, quando
ele o fizer, com certeza vai buscar a nuvem de Shimoku ali no patamar de 105. E nessa queda do DXY, vocês podem ter certeza que a BTC vai explodir em direção a 30 mil dólares. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus e vejam que algumas altcoins estão absolutamente descontroladas. Principalmente Matic. Ontem a Matic já tinha subido, hoje está subindo mais de 20%. Polkadot e Kusama parece que despertaram. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, até amanhã. Grande abraço.